Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Bora Pro Ponto, o podcast que fala sobre marketing, merchandising, trade marketing, vendas, porque afinal de contas, trade marketing também é muito sobre vendas. E eu tô falando isso porque no episódio passado a gente saiu um pouco de vendas e começou a conversar um pouco mais sobre trade marketing, trazendo o Zé Ricardo, que é gerente de trade. Hoje nós vamos voltar para vendas, mas por uma razão muito especial. Primeiro porque o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial e porque a gente vai falar de uma maneira mais regionalizada sobre vendas, sobre o comercial. A gente estava falando muito focado no Rio de Janeiro, né? Então, hoje a gente vai ampliar isso e, para isso, a gente convidou e ele aceitou. Graças a Deus, está fazendo parte desse projeto o Rafael Crespo, que é gerente regional de vendas da Josapar. E hoje ele veio aqui a brilhantar o nosso podcast, trazer todo o seu expertise e novas informações para a gente, para o nosso conhecimento. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira, sobre como você veio parar no Rio de Janeiro e conta essa história toda para a gente que a gente quer saber. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Confesso que quando eu vi os primeiros episódios, eu já fiquei na expectativa de, olha, vamos ver se vão me convidar, vai ser um prazer estar lá. Mas brincadeiras à parte, fico muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado pelo convite. Estar participando desse projeto de vocês aqui, com certeza fortalece muito, não só a nossa parceria com a agência, sim, mas também traz, com certeza, uma bagagem, um aprendizado aí para a gente que está no dia a dia. É sempre importante estar falando do mercado e se atualizando. Exatamente. E é sobre isso mesmo, né? A gente teve a ideia de fazer o podcast para isso, para trazer informação para o mercado, né? Vamos lá, meu nome é Rafael Crespo, eu sou gerente comercial da Josapar há aproximadamente 13 anos, mas já estou na empresa há 20. Uau! Comecei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. O sotaque nem entrega. E comecei como back-office em Pelotas. Trabalhei durante 2 anos lá. Depois de 2 anos eu recebi uma proposta para ir para Brasília, assumir o time comercial e também o trade e montarmos uma filial. A gente estava desenvolvendo naquele momento o projeto da filial de Brasília. E para mim foi muito bom, foi uma experiência absurda, foi o início da minha carreira. Posso dizer que eu também tive um gestor muito bom naquela época que fez toda a diferença, me apoiou demais, né? E ali começou minha carreira profissional dentro do comercial, né? Antes da Josapar eu tinha trabalhado apenas em outra empresa e não era no comercial. Então, ali começou minha trajetória profissional dentro do comercial propriamente dito. E ali a gente começou a desenvolver um projeto novo da empresa também. Foi bacana, porque eu peguei esse momento da empresa, onde a gente estava passando por uma reformulação da marca, trazendo para a marca o slogan de 100% grãos nobres. Então foi muito bacana, sim, participar daquilo. Tive essa oportunidade e acho que aquilo foi uma das coisas que me fez me envolver demais no comercial, por ser um projeto novo de uma marca que já era muito grande, muito forte, Brasil afora, mas que naquele momento vivia um momento de reformulação, de novidade. Fiquei aproximadamente 5, 6 anos em Brasília, quando em 2013 eu recebi o convite de virar gerente comercial e assumir aí 10 estados do Brasil e vim morar no Rio de Janeiro. Caramba! E aí, muito grato com essa oportunidade, eu vim para o Rio de Janeiro desenvolver algumas mudanças que a gente estava fazendo e também desenvolver algumas áreas que a gente tinha uma força de marca menor. E aí eu peguei Rio de Janeiro, como gestor, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Brasília, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. E desde 2013 eu trabalho como gerente comercial nessas áreas, nesses estados. E de lá para cá a gente vem evoluindo aí profissionalmente e evoluindo também o trabalho das nossas marcas ali, da Josapar como um todo. Uhum. A Josapar é uma empresa que tem 100 anos de história e eu gosto sempre de enaltecer isso, porque eu tenho um prazer, sim, enorme
E é incrível, né? Incrível. 100 anos é incrível. É incrível. Para ter uma ideia, quando a gente foi fazer a campanha dos 100 anos, que inclusive tem tudo a ver com o nosso papo aqui, porque foi uma campanha muito focada em PDV, em trabalho de trade. Sim. Quando a gente foi fazer a campanha dos 100 anos, quando a gente foi desenvolver essa campanha, era difícil de achar exemplos de empresas de outras companhias com 100 anos. Sim. Então, assim, foram pouquíssimas as empresas que tinham feito campanhas de 100 anos, que tinham 100 anos, para a gente poder ter uma ideia de que nível, de que tipo de campanha era ideal se fazer. Então, eu sempre destaco isso. A Jusapar tem 100 anos, a marca Tijuão tem 51 anos, né? Mas a empresa carrega aí a experiência e a confiança de mais de 100 anos de história. E aí essa trajetória no Rio começou em 2013, né, com a gestão nesses estados, e aqui estamos até hoje, né? Esse ano fechando 20 anos de Jusapar aí na área comercial e se dedicando ao máximo cada dia que passa, aprendendo um pouquinho. E sempre novos desafios, né? E os desafios... 100 anos não significam que não virão novos desafios. Tem sempre novos desafios. Na verdade, a gente acompanha, né, a Jusapar e a gente lembra muito bem a comemoração dos 90, dos 85, dos 90, dos 95. E é muito bonito de ver isso, de verdade, é muito legal. Você falou da questão dos 10 estados que você atua, mas é muito interessante que são 10 estados e que você acaba abrangendo 3 regiões muito diferentes do país, né? E um país continental, né? O Brasil verdade. é um país Muito continental. diferente. E é muito interessante isso, porque são vários Brasis dentro do Brasil. Isso, quando você muda de região, eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou nordestina, sou baiana, e é muito diferente, né? O comportamento das pessoas, a maneira como consome, tudo isso muda. No final das contas, tem alguns pontos em comum. Aí a gente já vai entrar um pouquinho no assunto que a gente quer muito falar com você. Se você percebe essas diferenças, né, precisando atuar em 3 regiões diferentes do país, em 10 estados diferentes. Se você percebe essas diferenças, o que você pode destacar assim, de mais significativo nisso, né, dessas diferenças, e como isso impacta na sua gestão? Claro. O que eu posso destacar é a questão cultural. A gente lá atrás tinha muita dificuldade em algumas áreas em implementar alguns projetos, e isso sempre ficava muito claro. Que não adiantava ter a mesma estratégia para locais diferentes. Eu acho que o Brasil, né, como tu bem disse, é um país continental, né, cheio de culturas, né, cheio de características, e eu acho que cada estado vai te trazer oportunidades e dificuldades diferentes para cada produto. Sim. Então, tu tem que ter uma estratégia muito bem traçada e adaptada para cada cultura, para cada localização, para cada regionalização. Então, assim... traz muitos desafios, trabalhar numa área tão extensa, e com certeza a gente tem mais sucesso em algumas e menos em outras, e vai se ajustando e vai se adaptando à forma que o Estado move aquele consumo para tentar trazer um pouco mais de venda, um pouco mais de receita dentro daquela região. Mas o que eu destacaria mais é a gente entender a cultura de cada estado. Os perfis de consumo são muito diferentes, a forma de fazer as ações são muito diferentes, e a percepção de cada consumidor também muda muito. Vou dar alguns exemplos assim, do que eu me lembro. Isso, assim, o exemplo é muito bom. De pronto e imediato. Tu tem regiões onde eu trabalho, por exemplo, Minas. A cultura de Minas, eu adoro mineiro, a cultura de Minas ela é maravilhosa. O mineiro ele gosta de uma conversa. Se chegar na loja, ele gosta de conversar, de entender um pouquinho do produto, de esticar um pouquinho a conversa e falar da forma que ele faz o arroz, da forma que ele faz o feijão, do que ele gosta, do que ele não gosta. Tu vai para outros estados onde a coisa é um pouco mais dinâmica e o consumidor não te dá essa atenção. Não é certo nem errado. Mas ele não quer. É só uma questão de comportamento. Ele quer uma agilidade, ele Sim. quer uma praticidade, ele quer um pouco mais de conveniência. Com certeza. Chegar ali no ponto de venda e ver o produto que ele quer, se está num preço bom, pegou e vai embora. Então, assim, tu tem uma diferença muito grande do hábito de consumo. E isso a gente tem que adaptar para as nossas ações. Não adianta a gente fazer uma ação onde tu vai dar uma atenção muito grande para o consumidor, explicar muita coisa para o consumidor onde ele não tem tempo
de receber essa explicação, de conversar. É a mesma coisa o oposto. Não adianta a gente ir para o caso de Minas, que eu citei, com uma campanha muito visual, muito rápida, muito ativa, e não ter daqui a pouco o essencial para ele, que é aquela troca de ideia, quer conversar, quer mostrar um pouquinho da história. Então, eu acho que isso é a principal questão aí da gente entender as diferenças entre os estados. E falando sobre essa individualização de cada estado, cada característica que cada região tem, a gente sabe que é muito importante quando uma marca quer fazer uma campanha a nível nacional. Sim. Então, fazer uma padronização de uma campanha que, de norte a sul, vai ser foco com aquele produto. Só que a gente, às vezes, Esbarra precisa nisso. entender que tal produto Existem diferenças. não vai performar tão bem, justamente porque no Rio a gente não gosta de feijão carioca. Exatamente. Verdade. E aí eu preciso fazer um adendo aqui, porque, pelo amor de Deus, por que chama feijão carioca? Fala pra mim isso, você é carioca. Explica isso. Porque... aqui, não, tu que tem que responder isso pra isso. É carioca da mesa. Exatamente. Não tem como. Feijão preto pra mim na minha casa todos os dias. Todos os dias, né? Então, quando eu vim da Bahia pra cá, eu tinha certeza que ia chegar aqui e só ia comer. Porque na Bahia a gente não come feijão preto. Feijão preto são situações especiais. Você vai fazer uma feijoada e tal, a gente come feijão preto. Mas quando eu vim pra cá, eu tinha certeza que só ia comer feijão carioca igual eu comia na Bahia. Quando eu cheguei aqui que me deparei com um feijão preto, eu falei, gente, que isso? Por que chama carioca? Mas essas diferenças de mercado são marcantes, né? São bem marcantes. E quando a gente fala de ação de trade marketing, que são feitas de maneira regional, né? São pensadas de uma maneira única. A gente já vivenciou isso muitas vezes em grandes campanhas de outras indústrias que realmente não funcionava da mesma maneira aqui, ou em uma determinada região. Pensando nesse aspecto, você percebe essa diferença, em se tratando de trade mesmo, de chão de loja? Você percebe essa diferença entre os estados ou as regiões? Tem formas diferentes de fazer aquilo em cada local? Com certeza, percebo sim. E acredito que a gente tem que adaptar, né? A palavra é adaptação. A gente tem que adaptar cada estratégia desta mesma campanha, vamos dizer, mesmo que ela seja uma campanha nacional, para o formato ideal de cada estado. E é forte a diferença de cada estado, de aceitação ou não, tanto do produto quanto da campanha, quanto do formato da campanha. Né? Muitas vezes a gente tem uma campanha que é ideal para os grandes centros, mas que não vai performar bem em outros locais, e vice-versa. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha terra. Né? Eu sou gaúcho, posso falar com propriedade. O gaúcho é extremamente bairrista, muito bairrista. Então, tu tem produtos que vão para o Rio Grande do Sul tentar avançar no mercado, e por mais que o trabalho seja maravilhoso no PDV, por mais que a condição seja boa de preço, o consumidor ele trava em função de que não é um produto do Rio Grande do Sul. É verdade? Exato. O gaúcho ele é muito bairrista, a extremo. Então, melhor... Tem a discussão do bolacha e biscoito, né? Então, a melhor bolacha é a do gaúcho, a melhor é a que for gaúcho, o melhor arroz é o tio João, tá lá o gauchinho. Sim, então, assim, sempre tem esse bairrismo. E, claro, tem estados que é menos acentuado, Isso impacta, mas né? o Rio Grande do Sul me marca muito porque eu sou de lá e eu vejo isso, vivencio isso, né? Durante muitos anos, não vou dar nomes, mas tinha uma cerveja que era a cerveja que era do Rio Grande do Sul, e por mais que não fosse maravilhosa, era mais consumida, porque era do Rio Grande do Sul. Então, assim é, de fato, em alguns estados. Tem estados que são um pouco mais bairristas, outros menos. Mas tu tem que respeitar esse bairrismo, vamos dizer assim, porque senão tu vai ter uma dificuldade, de fato, de crescer a tua venda dentro de alguns estados. E eu vejo também que quando a gente faz uma campanha nacional, essa campanha muitas vezes ela é desenvolvida, né, por uma pessoa que tem a leitura dos grandes centros. Desenvolvida por São Paulo, sabe? E isso acaba esbarrando um pouco. Se tu não tiver um comercial ativo, um trade ativo, pessoas que de fato deem uma adaptada dentro do que é possível adaptar, claro, para a sua região, tu vai ter dificuldades. Então é necessário fazer alguns ajustes. A gente precisa lembrar que de fato o Brasil é um país continental, é um país com muita característica diferente. E que se a gente não estiver atento a isso, tu vai acabar tendo um investimento muito forte, muito grande numa campanha que não vai ter sucesso em todas as áreas. Então, acho que é um ponto de atenção e sempre que a gente desenvolve alguma coisa para a nossa marca,
que é uma marca que tem aderência nacional, a gente sempre tenta pensar um pouco nisso. Olha, o que a gente vai fazer nesse estado? O que a gente vai fazer, né, no norte, no nordeste, não, no sul? Vamos adaptar um pouquinho aqui. Isso a gente vem fazendo nos últimos anos, que é fazer campanhas mais regionais. Então, eu pego uma campanha lá de São João, lá para o Nordeste mais forte. Eu pego uma campanha lá no 20 de setembro, Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul. Faz uma campanha específica para o Rio Grande do Sul. Não faria sentido fazer essa campanha fora. Então, assim, faz uma campanha focado mais por locais onde a gente possa ter uma aderência forte daquela população ali, né, sem gastar tanto numa campanha nacional que muitas vezes não vai ter aderência em alguns estados. Perfeito. E eu acho muito interessante isso, porque... ao contrário do que se pensa, a globalização não é uma unificação. A globalização é um aumento de alcance. Né? Eu também penso assim. Penso dessa maneira. Então, o processo de globalização, a internet, as redes sociais, elas proporcionam o alcance, a capilaridade, principalmente para a indústria, né? Faz a indústria chegar em mais lugares. E esse olhar, essa facilidade de entender o consumidor que está lá no, vamos falar do Oiapoque, lá no Chuí, são palavras que a gente está acostumado a ouvir, né? Não significa que você vai tratar todos como um só, mas que você vai ter oportunidade de enxergá-los com a individualidade que cada um deles tem. E aí, se você tem essa possibilidade, por que não atuar de acordo com essa individualização, né? Eu acho isso muito, muito interessante, realmente. E a gente falou assim, muito de comportamento do consumidor e etc., mas eu acho que o mercado também quer saber sobre vendas. Muda. A gente sabe que existe também um processo de globalização das grandes redes, né? Então, hoje, por exemplo, redes como Atacadão você encontra no Brasil inteiro. Sim. E muitas delas existem uma central de compras, enfim. Mas existem aquelas redes locais, regionais. A pergunta para você é, o processo de negociação, de venda, de sell-in, ele muda também de acordo com as regiões? É diferente? As estratégias são diferentes? Muda demais. Tá? Eu posso falar até com um pouco mais de propriedade, porque, de fato, o atendimento, o bate-papo com o próprio comprador, com o gerente, com o diretor da rede, ele é totalmente diferente de um local para o outro. Assim como o perfil de consumo é diferente, o formato de trabalho é diferente. Tu tem locais que é muito mais informal. E aí, quando eu digo informal, é tipo assim, é mais no papel na caneta mesmo, sabe? Ele faz um pedido, muitas vezes tu faz um pedido de milhões, papelzinho com caneta e te entrega. E existem localizações que tu vai ter uma diferença absurda da digitalização do negócio, da leitura de dados, do entendimento do perfil de consumo e, de fato, o que vai trazer um sellout maior naquela negociação e uma burocratização maior. Aí tu vai fazer o cadastro de um pedido em algumas áreas. É muito fácil, muito simples. Tu apresenta o produto, se cair, vamos dizer assim, no gosto do comprador, do gestor, do diretor da rede, tu faz aquela introdução de forma muito rápida. E existem locais que não, tu vai ter uma burocracia muito grande, por mais que o produto seja maravilhoso, já está comprovado que vai ter um giro na ponta bom, eficiente, que vai funcionar, mesmo assim tu vai passar por questões mais burocráticas, que vão demorar mais tempo, e que é de praxe daquela região, que tu tem que enfrentar. Então, acho que muda bastante, sim. O atendimento, ele tem que se adaptar também essas diferenças, e a gente tenta fazer isso. Não só contratando, às vezes, pessoas que já são da região para fazer esse atendimento. Sim, isso também acho que é porque importante. Eles também têm uma troca, uma sinergia mais rápida, porque eu gosto de dar oportunidade para todo mundo que vem da empresa, vem da base da nossa empresa. Até porque eu tive essa oportunidade, sou muito grato até hoje a isso, então eu priorizo sempre dar oportunidade às pessoas que vêm da base. Mas, verdade, você já tem alguns momentos, a regionalização ela é importante no atendimento. Então, quando tu coloca uma pessoa que já é da região para fazer esse atendimento, ela tem uma velocidade maior, até na troca de ideia. Chega ali e consegue conversar sobre outras coisas, sobre os pontos da cidade, do estado, da política, do não sei do que vão interagir com a pessoa e facilitar aquele momento, suavizar aquele momento de venda, que talvez uma pessoa que venha de outro estado não vá conseguir num primeiro momento. Sim. Vai demorar mais tempo a criar essa relação. Com certeza, e tal. Verdade. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura, né, de que existem estados completamente diferentes uns dos outros dentro do nosso país e que a gente tem que estar pronto para tentar absorver da melhor forma essas diferenças.
E aí, nesse cenário, vem uma outra questão, né? Que é a transformação do varejo. O varejo está deixando de ser físico apenas, né? Ele passa a ser digital também. E aí, como funciona isso, na sua visão? Como que você vê o futuro? Você trabalhando, você acha que mudou para você desses 20 anos para cá? Ou desde quando você veio de Brasília para cá para assumir a regional e os 10 estados? Essa evolução tecnológica, digital, mudou a maneira como você faz essa gestão? Facilita, não facilita? E como que você vê esses canais de venda digitais hoje? Mudou, Adeli, mudou bastante. Tá? Eu hoje posso te dizer que o formato que a gente trabalha hoje com a venda, assim como quase tudo, né, na nossa vida, ele foi se digitalizando, né? Cada vez mais a gente se preocupa com a leitura de dados, com entender o perfil do consumidor, com trabalhar com ferramentas que a gente não tinha acesso no Brasil, por exemplo, alguns anos atrás, que hoje nos dão uma leitura de mercado e um entendimento do perfil de consumo de cada produto. Hoje tu vai fazer um lançamento de um produto, tu consegue entender o mercado antes de lançar, né? Antigamente tu não tinha essa possibilidade, tu lançava um produto com a intenção de dar certo e pesquisando algumas coisas e gastando muito dinheiro para fazer uma pesquisa, às vezes em campo, que hoje tu consegue com 2, 3 cliques entender o mercado, né? Então mudou bastante. A gente tem que estar aberto a isso, né? E entender bem isso, porque acho que não tem outra alternativa. Para quem trabalha com vendas, se tu não tiver atento a essa mudança e participando dela, vai ficar para trás, né? A grande verdade é essa. Hoje, o consumidor está cada vez mais exigente, está cada vez mais rigoroso, né? E se tu não conseguir entender essas mudanças a tempo de te atualizar e te adequar a essas questões, tu vai perdendo o mercado. Sim. Então, com certeza, essa digitalização do negócio como um todo mudou bastante. A própria entrada do e-commerce ali não só na pandemia, já tinha vindo antes, mas estourou mesmo na pandemia, muito. Fortaleceu demais. E isso mudou totalmente o mercado. Eu tenho redes hoje que eu atendo aí, que a loja número 1 deles é o e-commerce. Então, tu vê, quando é que a gente ia pensar lá atrás, né, 10, 20 anos atrás, que o maior faturamento dessa rede seria o e-commerce. Aí a segunda maior faturamento é a melhor loja física. Então, imagina, a gente jamais ia pensar numa possibilidade dessa alguns anos atrás. E hoje isso é uma realidade. Se a gente não estiver atento a isso, como é que tu faz um trabalho num e-commerce se tu não estiver junto com o cliente? Tu não faz. Sim. Tu precisa estar muito, muito ligado a essas estratégias do próprio cliente, essa atualização do mercado, para conseguir fazer um trabalho em parceria com ele. Senão o teu produto, de fato, não vai alavancar a venda dentro deste canal, que é, por exemplo, nessa rede, o que maior performa. Em outros casos, não, mas vem performando cada vez mais, é uma crescente dentro da maioria do varejo. Então, tu tem que estar atento a isso e participar disso, porque não tem para onde a gente correr. Eu lembro de uma vez que eu fui no mercado procurar um produto específico, e aí eu falei, cadê o produto tal? Acho que tá ali. Tinha um pallet separado. Eu falei, gente, mas eu quero aquele ali. Não pode. Tá separado pro televendas, pro e-commerce. Eu falei, caramba, vende tudo isso. Era bizarro, quantidades bizarras de pallets e pallets. Tá separado. Esse aí não pode mexer. Então, caramba. assim, hoje já é, de fato, não vende só lá no mercadinho do seu Zé. Não. Inclusive, eu até posso falar por mim mesma. Eu hoje, as minhas compras eu concentro totalmente online. Supermercado, então, porque eu acho que você economiza, você gasta menos. Tem aquela história toda, a gente como marketista, né, a gente estuda o comportamento, a gente sabe que se você for com fome, você vai comprar mais. É verdade. Se você for em determinados horários do dia, dependendo a música que estiver tocando. Leva filho, então, para te ver. Ih, o consumo. Já era. Então, a compra online, ela tem essa característica também de te controlar um pouco mais, você consegue acessar mais ofertas. Isso também é super importante. A rede que eu compro, não vou fazer propaganda, não, mas a rede que eu compro... Só se investir. Vamos investir. Mas a rede que eu compro, ela sempre me oferece cupom. Eu sempre recebo um e-mail com cupom. Vai lá comprar que você tem cupom. E os produtos, as marcas, elas têm negociado bastante ações ali no digital, né? O último convidado falou, inclusive, sobre isso com a gente, ele é de trade, e ele falou pra gente que é mais barato negociar no digital do que nas exposições de chão de loja.
A exposição de chão de loja, a gente sabe, são caras, né? Caríssimas. O negócio é uma ponta de gôndola, uma ilha. Uma exposição de merchandising é um pouco caro. E ele falou que no digital isso tem um custo melhor. Vocês estão atuando nisso? Sim, eu vou fazer só um comentário que eu acho interessante isso que tu comentou. A gente sempre tem a negativa do varejo, quando vai introduzir um produto. O varejo sempre tem a mesma retórica. A minha gôndola não tem elasticidade, a minha gôndola não aumenta, vocês querem lançar 20 produtos por mês. E o digital nos traz essa possibilidade, né? A gente, de fato, consegue fazer uma introdução de um produto muito mais fácil e muito mais rápido no digital. A gôndola, porque, né? de fato, ele não tem Perfeito. essa limitação física. Sim. E isso, o próprio mercado vai nos trazendo essa experiência. Porque eu tenho clientes hoje que eu consegui fazer uma introdução e trabalhar alguns itens que Só no digital? Só no digital. Ou pelo menos começar no digital. Por quê? Porque o público-alvo da loja física dele, ele entende que vai ter um giro baixo daquele produto, então ele não quer cadastrar. Ou então é um produto mais nichado e ele já tem 2, 3 concorrentes, ele não quer cadastrar. E aí, a partir do momento que tu já foi na exaustão da tentativa de colocar na loja física, tu parte para aquela tentativa do e-commerce, ele não tem por que te dar a negativa. Afinal de contas, vai ser uma opção a mais ao consumidor, que nem é o teu caso, na hora de comprar. E a gente trazendo uma marca forte, um trabalho de qualidade, ali de produto de qualidade, acaba trazendo um diferencial para ele no e-commerce. Então, é para nós uma alternativa boa de trabalho também nesse sentido. Então a gente vem cada vez mais atuando nesse sentido, fazendo campanhas. A gente às vezes faz uma campanha lá de dar uma amostrinha de um produto que é lançamento, ou de pagar o frete grátis, se levar X produtos da nossa linha. Sempre Frete tem uma... grátis sempre ganha o consumidor. Viu só? Vale a pena. Sempre. Tá valendo a Verdade, pena. Verdade. E vocês têm canal próprio de venda? Temos. A gente tem o canal que é o Josapar Direto, que a gente atua direto do varejo, né? E tem o Armazém Josapar, que atua direto com o consumidor, né? Então, são os 2 e-commerces que a gente tem e consegue fazer um trabalho bacana, principalmente onde a gente não consegue fazer uma atuação forte no varejo, na distribuição. Né? Claro que ainda é para nós, né? O nosso foco total é varejo, então para nós ainda é um negócio que está engatinhando, é um negócio menor, vamos dizer assim, dentro da nossa distribuição, nosso foco e trabalho de desenvolvimento, ele é dentro do varejo, do atacado, do distribuidor, mas é uma alternativa ao consumidor que por alguma questão não conseguiu encontrar o nosso produto na prateleira, consegue trazer ele pelo nosso e-commerce. Não, perfeito. E eu achei incrível a ideia que você deu do digital ser uma ampliação de gôndola, né? Não tem mais aquela desculpa. Não tem onde colocar a marca. Tem sim, porque o digital é infinito. É verdade. É infinito. Gente, estamos chegando ao final do episódio 9. Muito obrigada, Rafael. Mas você fica, porque a gente vai continuar para o episódio 10. Vocês viram, né, gente? Tem muito assunto. E a gente vai continuar o episódio 10 ainda com o Rafael. Muito obrigada pela audiência. A gente tem percebido que está aumentando cada vez mais. A gente só pede que vocês sigam o nosso canal, compartilhem os vídeos e comentem. E também digam os assuntos que vocês querem que a gente venha tratar aqui nos próximos episódios, tá bom? Bora pro ponto? Tchau, tchau.